Voltamos aqui no programa Adorai Sem Limites. E hoje nós temos aqui, como eu já falei, o nosso pastor Adilson Lima, que vai estar aqui contando para a gente um testemunho abençoado, né? O que aconteceu na vida dele e como ele veio para Jesus. E isso é bênção nas nossas vidas, para mim e para você, nessa tarde. Pastor Adilson, crente evangélico há quanto tempo? Mais ou menos 18 anos de conversão, né? A gente tem. E durante um período muito assim assombroso, né? A gente teve uma experiência aí muito ruim, né? Com as drogas. Mas não conta graças agora? a Deus graças a Deus já há mais de 18 anos que a gente tem caminhado com o Senhor. Né? Sim. Pastoreia alguma igreja? Sim. Qual igreja? Hoje nós somos pastores da Igreja Nova Geração, na Nova Mauá, em Mauá. Sim. Tem o endereço da igreja? Já vamos deixar aí, né? Francisco de Oliveira, Rua Francisco de Oliveira Alves, número 80, no bairro da Nova Mauá. Aonde o senhor é o pastor? Isso, sou pastor lá. Na verdade, lá é uma congregação, né? A gente tem a sede também, que fica em Mauá. Também temos mais algumas congregações em São Bernardo e Suzano também. Amém. Por que eu pergunto? Porque vocês vão saber um pouquinho da história do pastor Adilson e vocês vão ver como que Deus transforma o homem. Como você conheceu as drogas? Então, a princípio a gente, né, na verdade, eu fui criado sem pai. Então, na verdade, o meu tio que me criou, né, minha mãe era empregada doméstica e eu nasci, né, e vivi boa parte da minha vida com os meus tios e com a minha irmã, né, que uma irmã de consideração, que é a Eliane, né, que está aqui do meu lado. E a gente conheceu as drogas por uma curiosidade, na verdade, por meio de amigos, né? Então, aos 14 anos de idade, eu conheci a maconha e por curiosidade, e aí comecei a me aprofundar. Depois conheci a cocaína também, através de amigos também, né? E isso foi aumentando, né? Se aprofundando, quer dizer, foi só ver como que era e não conseguiu mais voltar. Isso. Aí a gente foi cada dia mais afundando nisso, né? E se tornando, na verdade, dependente, né? Dessas drogas, né? Quando eu me vi, todo dia eu tinha que fumar maconha 3, 4 vezes no dia, cocaína, cheirava cocaína quase todos os dias, então já estava dependente, só eu não sabia disso, eu achava que eu tinha controle sobre as drogas, né? E acabei que, na verdade, ela acabou me dominando, né? E aí, depois de um tempo, eu acabei conhecendo também o crack, que foi o fundo do poço para mim, né? O crack é uma droga que é uma das mais fortes, onde a pessoa tenta e não consegue se libertar? Isso. A gente costuma dizer que, né, essa droga ela foi criada no inferno, porque é uma droga que vicia. Em 2 vezes que você usar essa droga, ela já te vicia, né? E eu conheci essa droga a partir de um amigo também, de um menino que o pai dele era traficante, né? Era traficante. E eu lembro que ele me apresentou essa droga. E eu não sabia o efeito dela, mas quando eu usei a primeira vez, aquilo ali tomou a minha vida, né? E eu acabei sendo dominado por essa droga que veio assim destruindo a minha vida, a minha família, né? Que é só Jesus mesmo para libertar dela. Só ele. Porque assim, a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que hoje estão no mundo das drogas, e às vezes ele fala que não consegue se libertar, e as pessoas até acham que não é, que a pessoa não quer se libertar. E hoje eu vendo o pastor que Jesus já libertou, então é uma coisa que não dá, não tem como querer, eu não quero mais usar, não consegue. Eu costumo dizer que é uma coisa que você não tem controle sobre ela.
Então, para você entrar é muito fácil, Silmara, para você entrar, sair. Mas para sair é muito difícil, né? Eu lembro, né, do sofrimento da minha família e até meu mesmo, porque muitas vezes eu falava assim, eu não quero mais isso, eu não vou fazer mais isso, mas eu não conseguia me conter, eu não conseguia. Chegou em momentos que eu sentia dores, né, da abstinência da droga. Eu pegava dinheiro na mão e eu já começava a passar mal, né, porque aquilo já estava me chamando, né, para usar a droga, para consumir aquilo ali. E enquanto eu não consumia, eu não sossegava. Não ficava em paz. O que o pastor perdeu com as drogas? Então, perdi muitas coisas, né, Silmara? Eu perdi a dignidade, né, o respeito, né, da família. Na verdade, eu perdi a minha família, porque eu não queria mais estar com a minha família. Eu não tinha mais tempo para a minha família, né, eu não tinha mais disposição para estar com a minha família. Então eu fui perdendo. Eu era um jovem que eu era muito assim vaidoso. E eu lembro que chegou um tempo na minha vida que eu olhei para mim e eu tinha lá um par de tênis furado, uma camiseta e uma calça jeans. Meu Deus. Né? E eu comecei a vender tudo que eu tinha por causa do crack. Comecei a vender as minhas coisas, vender. Eu, assim, graças a Deus, ele nunca permitiu que eu roubasse, entrasse nessa vida de roubos. Mas tudo que eu tinha, eu vendia. Então, eu fui perdendo as minhas coisas. A minha família já não acreditava mais em mim, né? Eu comecei a me tornar alguém que mentia para conseguir dinheiro, para conseguir comprar a droga, né? Então, por várias vezes, a minha irmã que está aqui, né? Ela acabou me dando dinheiro para mim poder usar a droga sem ela querer, mas porque eu me tornei alguém manipulador, né, por causa da droga, porque a droga ela danifica o seu caráter, né? E isso foi acontecendo comigo. Meu caráter foi danificado, eu fui, perdendo amigos que eram amigos de verdade. Eu perdi Sim. amigos, eu perdi, perdi tudo. Na verdade, eu perdi tudo. E a única coisa que Deus preservou foi a minha vida. A vida. Né? E o que você acha que foi fundamental para a sua libertação? Então, assim, Silmara, eu lembro que quando eu estava nessa vida, eu lembro de uma situação onde eu tive um princípio de overdose de crack. Eu lembro da situação, nós estávamos ali reunidos ali, umas 8 pessoas, inclusive mulher grávida estava ali naquele dia. E eu já estava 2 dias usando droga sem comer nada. E naquele dia eu tive uma overdose, um princípio de overdose de crack. E eu enrolei a língua, e na hora que aquelas pessoas estavam ali, elas viram que eu ia morrer, elas saíram. Eu caí no chão, eu não sei, eu apaguei. E eu lembro que uma jovem que estava lá também, ela foi puxar minha língua para que eu não morresse. E eu lembro que ela não conseguia porque eu travei os dentes. Então ela pegou uma colher e ela quebrou meu dente para poder puxar minha língua. E naquele momento eu recobrei os sentidos e eu perguntei o que aconteceu. E eles falaram: você teve um princípio de overdose. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu olhei no espelho, o meu dente estava preto, porque ela forçou e quebrou um e o outro ficou preto. Naquele momento, né, eu vi que Deus ele tinha preservado a minha vida. Mas uma das coisas que foi fundamental para a minha libertação foi o quê? Foi Jesus ter tocado a minha vida. Em primeiro lugar, Jesus, ele me deu uma nova oportunidade. Sim. Né? E naquele dia eu falei assim: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais viver com isso, eu queria ter uma nova vida. Né? E eu lembro de uma situação também,
acho que minha irmã vai lembrar, eu cheguei para ela e falei assim, ó, Eli, eu estou devendo um dinheiro para um traficante, e ele falou que vai me matar se eu não pagar ele até tal hora, e eu preciso que você me empreste esse valor. E ela até tinha o valor, e ela falou assim, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas antes de você ir para lá, porque ela já sabia que eu não ia só pagar lá o traficante, ela sabia que eu ia usar droga com aquele dinheiro, ela falou assim, antes de você ir para lá, você vai dobrar o seu joelho aqui, e eu quero fazer uma oração por você. E eu falei, tudo bem, então pode orar, pode fazer uma oração, desde que você me dê o dinheiro, né? E eu lembro que naquele dia ela orou por mim, né? E isso foi algo que foi fundamental, né? Então eu penso que uma das coisas que foi fundamental foi a minha família não ter desistido de mim. De você. Né? A minha família não desistiu em momento nenhum, né? Tanto ela como a Daniele, que é a minha sobrinha, eles estavam constantemente orando por mim, né, pedindo a Deus que me guardasse, a minha mãe, né, minha tia, todos ali, eles tinham um desejo que era colocado constantemente diante de Deus para que eu saísse dessa vida, né? Então isso foi fundamental, né, para a minha libertação, né? Outra coisa também que foi fundamental foi o fato de eu ter entendido, né, que eu precisava me afastar de algumas pessoas, né? Então eu penso assim que talvez agora, né, pode ser que tem pessoas que estão passando por isso agora na sua casa, né? E às vezes você pensa assim, não tem solução, não tem saída, essa pessoa não quer sair dessa vida, né? Mas na verdade tem pessoas que precisam de um isolamento, de sair do ambiente onde elas estão e fazerem novas amizades, estarem em um lugar onde elas vão poder se desintoxicar. Porque, né? querendo ou não, tem as maus influências, né? Com certeza. Tem alguém que está ali, que diz que é amigo, mas, na verdade, é amigo para levar para o mal. Isso. E eu sei que o pastor foi para uma clínica, né? Como foi o tempo que o pastor esteve nessa clínica de dependentes químicos? Então, eu tinha ficado internado em 2 clínicas anteriormente, né? E essas 2 clínicas que eu fui, na verdade, eu fui só para fazer uma média com a minha família. Então, né, não queria recuperação. Mas aí, quando eu cheguei nesse ponto de ter o princípio de overdose, e aonde eu vi que se eu não mudasse de vida, eu ia acabar morrendo, foi aonde eu decidi. Eu falei assim, eu quero me internar, eu preciso me internar, eu preciso sair desse ambiente que eu estou vivendo e eu preciso ir para uma clínica. E foi aonde eu fui, numa clínica ali no Riacho Grande, em São Bernardo, me internei ali, durante 9 meses eu estive ali internado, né? E ali foi algo que Deus mudou a minha vida. Foi lá que o pastor conheceu Jesus? Foi ali que eu tive um encontro com Deus, né? Eu tive um encontro, Deus, ele começou a trabalhar na minha vida ali. Ali foi onde eu conheci a palavra de Deus, aonde eu pude me entregar verdadeiramente, né, para Jesus, e ali foram momentos assim difíceis, porque tem momentos que você sente só, né? A minha família, até por conta de tantas coisas que eu tinha feito já, eles falaram, nós não vamos te visitar. E a minha família ficou quase 3 meses sem me ver, sem ir lá me ver, porque eu precisava daquele tempo, né? E ali foi aonde eu conheci, né, a palavra de Deus, e Deus começou aí a trabalhar nessa área de desintoxicação, né? Porque na verdade a droga, ela não é só algo espiritual. As pessoas, né, pensam assim, a pessoa ela precisa só aceitar Jesus, que as coisas vão mudar, mas muitas vezes a droga ela é uma dependência química e física também. Então, nós precisamos ser libertos nessas 3 áreas, né? Lógico que o que liberta, né, a Bíblia diz que se você conhecer o Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que me libertou verdadeiramente foi o Senhor. Mas eu precisava daquele ambiente ali para poder ele trabalhar na minha vida de forma eficaz.
né? Então foi ali que Deus ele começou a trabalhar na minha vida. Quando o pastor foi para a clínica, a família levou ou o pastor foi pela tua vontade? Então, nas 2 primeiras a família me levou, na terceira eu fui, né? Eles nem acreditavam que eu ia ficar, né, lá na época. E eu fiquei ali 9 meses, e depois desses 9 meses eu comecei a trabalhar na clínica, né, como obreiro e depois como coordenador da clínica, e ali a gente começou a ajudar pessoas que estavam chegando com o mesmo problema que eu havia chegado, né? Então foram dias assim muito difíceis, mas também gratificantes, porque a gente também pôde ver muitas pessoas se recuperarem através da nossa vida ali também. Sim, e como está a tua vida hoje? Então, hoje, né, graças a Deus, assim, Deus ele transformou minha vida, né, ali, né, começou ali na clínica e ali Deus foi trabalhando, né, Deus foi restituindo, né, restituindo tudo aquilo que eu havia perdido, porque tem um versículo que eu guardo comigo, que a Bíblia diz assim, que Deus ele tira o homem do lixo, ele coloca ele assentado entre os príncipes dessa terra, né, e foi o que Deus fez comigo. Ele me tirou do lixo e me colocou assentado entre os príncipes dessa terra. E hoje eu me sinto alguém assim muito abençoado por Deus, porque tudo que eu havia perdido, Deus me restituiu em dobro. Hoje, né, eu tenho uma esposa que é uma bênção, né, que é uma pessoa maravilhosa, que me acompanha em tudo que eu vou fazer, no meu ministério. É uma mãe que me ajuda muito. Eu tenho filhos lindos, né, que têm assim, caminhado comigo também, acreditado no propósito de Deus para a nossa vida, né? Deus nos deu um povo para que a gente possa cuidar ali na igreja em Nova Mauá. Então, assim... restaurou uma família linda. Deus restaurou a nossa vida, a minha família, a minha casa, né? Hoje eu vejo que a minha família me olha e sente orgulho de mim, né? Então, alguém que deu muita tristeza hoje pode ser alguém que abençoa, né? E que tem sido assim instrumento de edificação na vida de outros, né? Então, eu até tenho que lembrar da minha mãe. Minha mãe já faleceu, mas eu lembro que a minha mãe, eu fui pastor da minha mãe, né? Então, minha mãe, eu lembro quando eu estava acompanhando ela estava prestes a se batizar. Só que minha mãe, ela nunca, ela foi uma pessoa iletrada, ela mal sabia assinar o nome. E eu lembro que eu fui fazer o estudo do batismo com ela. E eu falei, dei o estudo todo para ela. E eu falei, mãe, você entendeu tudo que eu passei aqui para você, mãe? Ela falou assim, não entendi nada. Aí eu falei, mas você vai batizar mesmo assim? Ela falou assim, eu vou batizar, sabe por quê? Porque você estava morto e agora você está vivo. E eu vi o que Deus fez na sua vida. Então é por isso que eu quero seguir esse Deus. Porque se Ele fez isso com você, então Ele pode fazer com qualquer um. E por isso que eu quero, né? Então, assim, eu penso que nessa caminhada Deus tem me usado para falar, né, daquilo que Deus fez na minha vida. Porque eu considero dessa forma mesmo, Silmara, que eu estava morto. E o Senhor, Ele veio e me resgatou, Ele me tirou do reino das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. Então foi isso que Deus fez na minha vida e tem feito ainda, né? Eu vejo que ainda tem muitas coisas que Deus ainda quer fazer na minha vida e através dela, né? Então eu louvo a Deus assim pela minha família, pela vida da minha irmã, né? Que orou por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos irmãos que talvez agora estão até assistindo aí, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem orado por nós, porque eu sou muito carente da oração de todos aí. Amém? Amém. Já falou muita coisa linda aí, mas uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Eu acredito que a maior experiência que eu tive foi essa de eu ter tido esse momento de morte, sabe, Silmara? Eu acho que naquele momento que eu tive aquele princípio de overdose, foi o momento que
que Deus ele falou para mim: eu te amo e eu tenho um propósito na sua vida. Eu te trago de volta porque eu te quero isso nos meus caminhos. Eu lembro agora também, você falando, né, eu estou lembrando de uma situação que eu vivi também, né, nessa época que eu estava ainda nas drogas. Eu lembro que teve um tempo que eu comecei a trabalhar no tráfico. E eu lembro de uma situação onde eu estava ali, nós estávamos ali na favela, na comunidade, e naquele momento a droga estava chegando ali na favela. E eu estava num beco e eu já tinha usado muita droga naquele dia. E eu lembro que nesse dia até era um momento meio crítico, porque a droga chegando, o pessoal tudo, né, aquele alvoroço, e uma senhora, ela estava ali perto do beco, uma senhora já de idade, e eu lembro que ela virou para mim e ela falou assim: filho, posso falar uma coisa com você, né? E eu virei para ela e falei: tia, sai daqui, porque a droga acabou de chegar, a senhora pode tomar um tiro aí, alguma coisa pode acontecer, a polícia vir aqui. E ela falou assim para mim, né? Eu não sei por que eu estou aqui, mas Deus mandou dizer para você que Ele tem algo que Ele vai fazer na sua vida e Ele vai te colocar para pregar o evangelho dEle. E naquele dia eu não entendia nada, mas eu senti que naquele momento Deus tinha enviado aquela mulher como um anjo para falar aquilo que Ele ia fazer, né? E eu vejo isso hoje. Se cumpriu, né? A promessa tem se cumprido, né? Um obstáculo, mas que você superou, que eu acho que já está mais do que falar, né? Eu acho que esse obstáculo foi um dos maiores, né? Que foi a questão de a gente vencer as drogas, né? Mas a gente tem muitos obstáculos que a gente tem vencido, né? Outro deles tem a ver também com a minha família, né? A minha esposa também, ela também foi uma dependente química e ela não poderia ter filhos. E a gente queria muito ter filhos, né? Eu lembro que eu falei para ela, você vai ter filho. Ela não podia mais, era 99% de chance de ela não poder ter filhos. E um dia ela falou assim: eu estou grávida. E ela achou que isso não ia dar certo, né? Que não ia vingar, a criança não ia nascer. E hoje a gente tem, né, tá aí a Júlia, minha filha, né? Então foi um obstáculo que a gente venceu, que era impossível. São quantos filhos? Hoje eu tenho 2 filhos, né, de um relacionamento que eu tive lá atrás, que é o Kevin e o Thierry, e tenho a Júlia e o Felipe agora, né? Então são 4 filhos. Para quem não podia, já tem 2. Mas qual a mensagem que o pastor deixaria aí para os nossos assistentes, para alguém, né, que talvez esteja nessa mesma situação no mundo das drogas e não está conseguindo se libertar? Qual a mensagem que o pastor deixaria? Na verdade, assim, é uma mensagem e, ao mesmo tempo, é uma experiência que eu tive, né? Algum tempo atrás, eu morava no interior e por toda essa experiência que eu tive com as drogas, eu morava numa cidade muito pequena e eu fui convidado a ser um representante da cidade com relação à política sobre drogas. Então eu fui lá representar a cidade nessa época. Foi em Tatuí essa reunião com deputados e pessoas, né, autoridades de algumas cidades. Eu lembro que tinha lá um deputado que ele estava falando sobre a questão do crack. E ele falou assim: eu não conheço ninguém que tem mais de 10 anos que está liberto do crack, porque o crack não tem cura, porque ninguém pode sair do crack. Ninguém consegue ficar limpo mais de 10 anos. E eu lembro que tinha umas 200 pessoas naquele auditório e eu levantei a mão. E eu falei assim: eu gostaria de falar. E aí ele falou: vem cá. E eu falei assim: então, eu já estou há mais de 15 anos sem usar droga, sem usar o crack. Então, aí ele falou assim: mas como você conseguiu sair disso? E eu falei para ele: só Jesus pode fazer isso na nossa vida. É porque um dia eu conheci um Deus que Ele pode mudar qualquer situação.
Porque esse Deus, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus chamou as coisas desprezíveis para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Então, eu creio que aquele que está aqui agora assistindo a gente, que está passando por esse problema, eu creio que você deve acreditar que Deus pode fazer. Nós não podemos, mas Deus pode. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Né? E é isso que eu creio. Né? Tem que crer e tem que querer. Isso. Né? E tem que ter um posicionamento. Eu acredito que o posicionamento de você falar assim, eu creio que Deus pode fazer e por isso eu vou tomar essa iniciativa. Né? E eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aí para aqueles que estão passando por isso nesse momento. Tá aí, gente. Eu falei para vocês que era um testemunho do nosso pastor Adilson Lima. E ele vai deixar o telefone, o pastor prega também, né? Sim. Tipo, se alguém quiser convidar para contar o testemunho na igreja, claro. O pastor vai. Eu vi nas redes sociais, a Eliane até me falou, e eu fui lá, dei uma olhadinha, não assisti tudo, mas o homem prega mesmo. Então, ele vai deixar as redes sociais, se você quiser aí tirar a sua dúvida, você vai entrar lá, né, nas redes sociais do pastor Adilson e vai assistir para você ver que eu estou falando a verdade. Diz aí, pastor, como que faz para achar o pastor Adilson nas redes sociais, telefone? A gente está no Facebook aí, eu tenho o meu Facebook, Adilson de Lima, né? Então, se alguém quiser entrar lá para ver o que a gente tem feito, né? A gente está localizado ali na Nova Mauá, né? A gente tem muitos trabalhos sociais também, a nossa igreja trabalha muito forte com essa questão social, né? Nós temos lá o nosso Geração que Alimenta, que todos os meses a gente faz um trabalho com moradores de rua, servindo marmitex, fazendo um culto para eles. Então, tudo isso está lá no meu Facebook, se você quiser entrar lá e acompanhar. A gente tem um trabalho também nos presídios, temos trabalho em clínicas, nós estamos montando uma clínica, terminando já uma clínica de recuperação para dependentes químicos também. Então, o que você precisar, se quiser também nos convidar para estar testemunhando também, eu estou à disposição, eu estou aqui para servir aqueles que precisam. Pastor Adilson, o senhor estava me contando o testemunho também de um amigo teu, que hoje está fora do Brasil, que também era dependente químico, que andava junto com o pastor. Manda um abraço para ele aí, que eu tenho certeza que ele vai ver. Quero mandar um abraço para o meu irmão, meu amigo, pastor Flávio Andrade, que está lá em Moçambique, né? Pastor Flávio esteve comigo, né? Nós trabalhamos juntos. Ele é meu irmão, mais de 20 anos que a gente se conhece, né? Então, ele também é um desbravador, né? Está com a igreja lá em Moçambique, tem mais de 1000 membros lá na igreja dele, né? Começou a igreja debaixo de um pé de manga, né? E também é um homem de Deus, uma pessoa que tem um testemunho poderoso também, né? Quero aproveitar também para mandar um abraço para o meu irmão, meu amigo também, pastor André Dias, também esteve durante um tempo até na Cracolândia, e hoje ele é pastor, tem uma clínica de recuperação. Então, assim, quero mandar um abração aí para todos. Todos libertos por Deus. Amém. Todos libertos. Glória a Deus. Amém. É isso aí. O nosso pastor Adilson já deixou aí. Deixou o telefone? O telefone é 97510-3709. Depois vai ficar ali no rodapé, a nossa produção coloca lá. E agora eu quero falar um pouquinho dela. A nossa revista, que, por sinal, está aqui, né? A nossa Eliane Martins, para vocês que não conhecem, que eu sempre estou falando dela, né, da revista da Eliane Martins. Gente, olha como ela é tímida. Ela fica ali, ela disse, eu vou ficar ali bem longe para não aparecer. Eu falei, mas eu quero que apareça. Então, está aqui a Eliane Martins, essa revista Adorai aqui, como ela diz, é do Senhor Jesus, mas é a Eliane Martins, a produtora dessa linda revista, é o nosso amado Edivaldo, que me deixa bonitona assim nessa capa, ó. Tá vendo? A minha cara não é mais a mesma. Aqui eu estou bem mais bonita. Isso é o Edivaldo que faz. E nós temos ela aqui, a Eliane Martins. A paz do Senhor, Eliane. Paz do Senhor, Silmara. Paz do Senhor, amados. E acabou. Se eu não falar mais nada, fica assim. A paz do Senhor, Silmara, e a paz do Senhor, amados. E aí, nós vamos pedir para ela falar um pouquinho dessa revista.
Fala um pouquinho da revista Adorai, Eliane. A revista Adorai, um projeto que veio do coração de Deus para os nossos corações, para abençoar os ministérios, né? É um chamado para divulgar os ministérios, aonde nós colocamos o contato, a foto dos irmãos para estarem divulgando. Estamos fechando agora a edição de Gideões, que vai ser entregue lá em Camboriú, Santa Catarina. Para a honra e glória do Senhor, ele nos abriu a porta lá do Congresso, e tem irmãs que colocam para nós, dentro do Congresso, no púlpito, nos assentos dos líderes, né? Então, os ministérios são divulgados diretamente, vai para a mão dos líderes. Tem sido bênção. Embora, como a Silmara comentou, eu sou meia tímida, mas o Senhor capacita, né? Ele deu esse chamado, e o Senhor tem usado grandemente, soprado o nome da revista, principalmente, né, o nome dos ministérios, né, para vários estados, vários países. O Senhor tem feito ficar conhecido os ministérios, porque nós sabemos assim o quanto é difícil a pessoa investir, né, gravar um CD e depois, ai, Senhor, mas eu não tenho convite, mas ninguém me conhece, né? Então, tem que divulgar. A revista ela não é interesse financeiro, não é interesse material. A revista ela é um chamado, um projeto que o Senhor nos colocou e que o Senhor tem ido à frente e abençoado, que é para você ser conhecido, para você ser valorizado. Amém? E vem para a família Adorai também. É isso aí. Então, é assim, gente. Para você entrar nessa revista, você vai falar com essa pessoa, Eliane Martins. Essa revista é uma revista que vocês veem que eu estou sempre aqui, ó. E eu prefiro a capa, mas eu vou dizer para vocês que se você quer a capa, eu saio imediatamente para você entrar. E como que eu faço, Silmara? Você vai ligar. Eu sempre digo aqui, olha, a Eliane está lá no sofá esperando, já estou a ligação, e ela vai fazer um precinho. Diga que assistiu no Adorai Sem Limites, porque ela faz um precinho especial e ainda vai te dar um desconto. Vai dar um desconto hoje, Eliane? Vai. Vai dar um desconto. Vai dar um desconto hoje. Você vai ligar, a Eliane está aqui, ela está vendo, mas o Edivaldo está lá com o telefone na mão. Agora eu vejo o Edivaldo com o telefone na mão. Você vai ligar no 11 948996533. Jesus fez até um milagre que eu consegui enxergar sem o óculos. 11 948996533 é o telefone da bênção para você. Janaína, solta, porque eu já falei demais. Comercial. Revista Adorai. Eu sou abençoada e sou guardada em seu amor. Eu sou abençoada e